Bem-vindas a mais uma aula do nosso curso. Bom, na nossa última aula, a gente falou um pouco sobre as contrações, certo? E o que que acontece? Diferente da língua espanhola, na língua portuguesa, nós temos muitas contrações, certo? E o que são contrações? Vocês lembram da definição de contração? O que é uma contração? ¿Quién lembra? ¿No estaban presentes en la clase pasada? A ver, ¿nadie se acuerda? ¿Qué son contracciones? Es cuando acorta la palabra, cuando son dos y se vuelve como si fuese ya un solo contraído. Isso, Harry, exatamente. Então, quando a gente fala de uma contração, nós temos a união de duas palavras, ok? Nesse caso, nós teremos a união de preposições com artigos e outro grupo de palavras, beleza? Mas as contrações das quais nós falamos na última aula, elas estão relacionadas com preposições que são unidas a diferentes grupos de palavras, beleza? Nós temos a preposição de, que na língua portuguesa ela deve ser unida com os artigos definidos, ok? Sejam eles masculinos ou femininos, singular ou plural, beleza? A gente também tem a preposição em, e nos casos nos quais a gente precisa utilizar essa preposição seguida dos artigos definidos masculinos e femininos, nós também vamos fazer a contração, ok? Então eu vou deixar aqui essa tabela para que vocês possam consultá-la em outros momentos, beleza? Nós também temos a nossa preposição de unida aos nossos pronomes pessoais, ok? Ele, ela, eles e elas, certo? No caso dessa contração da preposição de com os nossos pronomes pessoais, eles, elas, ele e ela, nós vamos ter uma ideia de posse, ok? Então, sempre que nós quisermos estabelecer uma relação de posse entre um determinado objeto e um sujeito, e esse sujeito for ele ou ela, eles ou elas, nós podemos utilizar essa contração, certo? O livro é dele. Seria o livro é de ele. Mas nós vamos unir a preposição de com o nosso pronome pessoal, ele, certo? Por, a gente também vai unir com os nossos pronomes pessoais. Pronomes não, perdão, com os nossos artigos, os artigos definidos. Por ele, em português, vai ficar por o, que nós vamos fazer a contração. Pelo. Viajamos pelo Brasil. E a mesma coisa vai acontecer com os demais artigos definidos. Pelos, masculino plural, pela, feminino singular, e pelas, feminino plural. Ok? Então, sempre que nós tivermos a preposição por seguida do artigo definido masculino ou feminino, nós vamos fazer a nossa contração. Beleza? Isso aqui a gente está só revisando bem brevemente, certo? O que eu quero chamar a atenção de vocês é para um grupo específico. A ver onde está. Vou voltar aqui. Que é uma outra contração que também acontece, certo? Essa contração, ela não vai acontecer também na língua espanhola. Por isso que eu quero que vocês se atentem ao modo como ela vai acontecer, beleza? Como funciona essa contração? Em primeiro lugar, o nome dela é crase,
certo? Então, sempre que vocês virem a palavra crase, isso significa que nós estamos falando de uma contração, que vai acontecer da seguinte maneira: é a união da preposição a mais o artigo feminino a, certo? Então, sempre que vocês virem essa construção, a letra A com o acento voltado para a esquerda, significa que nós estamos diante do fenômeno chamado crase, que é um tipo de contração que acontece na língua portuguesa, certo? E qual é o correspondente dessa contração na língua espanhola? Seria o alá, certo? Tenemos la preposición a seguida del artículo feminino la, certo? Em português, a gente vai fazer a contração dessas duas palavras, da preposição a e o artigo a, que vai dar origem a esse a com o acento voltado para a esquerda, certo? Mas a gente tem uma observação. Essa crase, ela só será visível em textos escritos. Na fala, ela não vai acontecer. Ela não será marcada por meio da fala, ok? Ela fica subentendida. Agora, a crase, ela será vista apenas na escrita de modo explícito, certo? Então, a gente só vai fazer essa fusão da crase se nós estivermos falando de palavras femininas. Por quê? Porque somente palavras femininas recebem o artigo feminino singular, que é o a, certo? E nós temos alguns momentos nos quais essa crase será utilizada, beleza? E a gente vai retomar bem brevemente essas regras. A primeira regra geral do uso da crase é que ela só será utilizada antes de palavras femininas. Como eu comentei com vocês, para que a crase aconteça, nós precisamos ter o artigo feminino, a. E esse artigo só pode ser usado com palavras femininas. Logo, a união da preposição a só vai acontecer com palavras também femininas, certo? Exemplos: vamos à praça. O verbo ir, quem vai a algum lugar. Ir a. Esse a que acompanha o verbo ir, ele se une com o artigo a, que será utilizado para se referir à palavra praça. Então, vamos à praça com crase. A mesma coisa com escola. Vou à escola com crase, certo? E se eu estiver me referindo a uma palavra masculina, eu vou fazer outra contração. Eu vou contrair a nossa preposição a com o artigo masculino o. Vamos ao banco, ok? Vamos ao colégio. Vamos ao teatro. Vamos ao restaurante. E assim sucessivamente, ok? Vocês têm alguma pergunta até aqui? Tá dando para entender? Alguma pergunta? Não? Ok, a gente Não. tá certo. A gente tá só retomando, tá? A gente já viu isso na nossa aula passada. Então, vamos lá. A gente está falando da contração que se chama crase. Vamos lá. Nossa próxima regra diz respeito a verbos que indicam destino. E eles a gente já viu no exemplo anterior, ok? Então, sempre que nós tivermos verbos que indicam destino, como ir, voltar e vir, e eles indicarem destino em relação a uma palavra feminina, como, por exemplo, ir à praia, ir à aula, ir à casa, nós vamos fazer essa crase, certo? A gente vai unir a preposição que faz parte do verbo ir, o verbo voltar e o verbo vir, com o artigo feminino que é utilizado para a palavra aula, praia e casa, que são 3 palavras femininas, certo? Próxima regra.
A próxima regra ela é um pouco diferente das anteriores, certo? Por quê? Porque aqui a gente não tem o artigo a. A gente tem uma palavra completa, certo? Que palavras são essas? São os pronomes demonstrativos. Então, a crase ela vai acontecer também diante de pronomes demonstrativos, como aquilo, aquela e aquele. E por que a crase vai acontecer diante desses pronomes demonstrativos? O que há no início de cada um deles? A gente tem aqui a letra A, né? Essa letra A ela vai ter uma função muito parecida com o artigo a, ok? Então, a gente vai unir a preposição a com essa letra a que aparece no início de cada uma dessas palavras, o que vai dar origem à nossa contração. No verão, voltamos àquela praia. Refere-se àquilo que aconteceu ontem. Vou àquele lugar hoje, ok? Ainda que lugar e aquilo sejam palavras masculinas, a gente vai fazer a crase, porque no começo desses pronomes demonstrativos, nós temos a vogal A, ok? Próximo exemplo, Helen. Nossa próxima regra. Você havia comentado sobre ela? Indicar horas exatas. A aula começa às 8h33. Isso. Saímos às 12 horas e saímos a 1 da madrugada. Isso, a uma da madrugada, ok? Ok. Então vejam aqui, sempre que a gente for falar sobre horas exatas, nós vamos utilizar a nossa crase também. Se nós estivermos falando de horas que estão no plural, como 20 horas ou 8, né? Ou 12 horas, a gente vai utilizar as no plural. Agora, se nós estivermos falando de 1 hora, que é apenas 1 hora que está no singular, nós vamos utilizar a crase na sua forma também no singular. Saímos a 1 da madrugada, ok? Então, essa aqui é a nossa outra regra relacionada com o uso da crase. E é uma das mais simples. Bom, nós também utilizamos a nossa crase, essa fusão da preposição a com o artigo a, em locuções adverbiais femininas. Observem, estudamos à noite. À tarde, eu vou trabalhar. À medida que o tempo passa, as amizades aumentam. Veja, isto foi feito às pressas. Inclusive, eu mostrei para vocês uma diferença entre essas duas frases, né? À noite com crase e à noite sem crase. Estudamos à noite e estudamos à noite sem crase. Vocês lembram da diferença entre essas duas frases? O que há de diferente entre elas? Ah, Una frase está en mayúscula y la otra en minúscula. No, no es esa la diferencia. Okay. La intención de decir a la noche y decir anoche. Esto, exactamente. Qual tá falando a la noche, Harry? Qual delas apontariam para la noche e outra para... Para izquierdo es para decir a la noche. E o da direita? Y para decir anoche. Isso, exatamente. Então, aqui a gente tem duas perspectivas diferentes, ok? No primeiro exemplo, o que a gente quer falar com isso? Estudamos à noite. Nós queremos dizer que nós estudamos no período da noite, certo? É o que está acontecendo nesse momento. Nós estudamos à noite. A partir das 7 horas da noite, nós estudamos. Agora, quando nós olhamos para o segundo exemplo, estudamos à noite sem a presença da crase, isso significa que noite,
certo? É o nosso objeto de estudo. Nós estudamos à noite enquanto um objeto de estudo, um objeto de investigação. Então, existe aí uma diferença em relação ao significado, certo? E nós temos muitas outras locuções adverbiais. À medida que, as pressas já está aqui, né? Às vezes, ok? E a moda de. Esse a moda de a gente vai ver agora no exemplo seguinte, certo? O que acontece com a locução adverbial a moda de? Essa locução adverbial, a moda de, ela é a única locução que nos permite utilizar a crase antes de palavras masculinas, certo? E qual é o significado dessa locução? A moda de. Observem os exemplos. Dribla a Pelé. Dribla a Pelé. Nós temos aqui o verbo driblar, nós temos a nossa crase e a palavra Pelé, né? Pelé é esse homem aqui, certo? O que é que isso significa? Isso significa que este sujeito que dribla, que faz a ação de driblar, como no espanhol, o verbo driblar, certo? Ele executa essa ação tal qual executava Pelé. Então, ele faz a ação da mesma forma que o Pelé fazia, ok? Então, a moda de é uma expressão que será utilizada exatamente com esse sentido, de falar de algo que é feito tal qual determinada pessoa fazia, certo? A mesma coisa a gente tem aqui no próximo exemplo. Escreve a José de Alencar. Está subentendido dentro desta oração a moda de, certo? Que esta pessoa escreve assim como escrevia José de Alencar, ok? Então, essa é a nossa única locução adverbial na qual a crase acontece antes de pronomes de palavras masculinas. Em todos os outros casos, a crase não acontece antes de palavras masculinas, certo? Entendido? Dribla, ¿qué era, profesor? Por favor. Es como driblear, driblar, la misma cosa. Creo que hay otro verbo para esto también, pero es como si fuera un movimiento que es inesperado para otra persona, que es utilizado em jogos de futebol, ok? Que era o que fazia o Pelé. Deu para entender, Elwin? Sí, profesor. Obrigado. Ok. Então, entendido, né? Então, vamos lá. Então, esse aqui é o único caso que a crase aparece antes de palavras masculinas, ok? E nós temos os não usos da crase, né? Quando nós não iremos utilizar a crase. Antes de palavras masculinas, e eu coloquei aqui alguns para vocês, certo? Cindy, você pode fazer a leitura dos exemplos de quando não usar a crase, por favor? Exemplos. Antes de palavras masculinas, Jorge tem um carro a álcool. Samuel comprou um Jeep a GS. Escreveu a lápis. Isso, exatamente. Vejam que aqui a gente tem 3 palavras que são masculinas: álcool, diesel e lápis, né? Antes dessas palavras, nós temos a preposição a, que está correspondente aqui a toda a nossa oração, né? O que é que isso quer dizer? Que nós não vamos utilizar a crase, porque essas palavras são masculinas. Então, essa é a nossa primeira regra de quando não utilizar-se a crase, certo? Próximo exemplo, Disney. A leitura, por favor. Antes del verbo. Estaba dispuesto a salvar a menina. Pasaba o día a cantar.
comprometeu-se a estudar mais. Isso, exatamente. Salvar, cantar e estudar são 3 verbos, né? Antes desses verbos, nós temos a preposição a, certo? Nesse caso, não vai haver a crase, porque nós estamos diante de verbos. Então, antes de verbos, a crase jamais deve acontecer, ok? Próximo caso, Maria Isabel. Antes de pronombres pessoais do caso reto ou de caso oblíquo, falamos a ela sobre o ocorrido. Ofereceram a mim as entradas para o cinema. Deram o troco a ele. Isso. Então, nós temos ela, mim e ele, que são 3 pronomes pessoais, ok? Ela e ele são pronomes pessoais no caso reto, mim é um pronome no caso oblíquo. Independente de ser do caso reto ou do caso oblíquo, todos eles são pronomes pessoais. E em razão disso, nós não vamos utilizar a crase, ok? Então vai ser a ela sem o acento da crase, a mim sem acento da crase, a ele sem acento de crase, ok? Próximo exemplo, Moira. Antes os pronomes demonstrativos isso, esse, este, esta, essa. Exemplos, era a isso que nos referíamos. Quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. Já no papel se cortou. Já aderiu a este plano? Isso. Então, nós temos aqui isso, esse e este, que são 3 pronomes demonstrativos, ok? Diante especificamente de isso, esse, este, esta e essa, nós não vamos utilizar a crase, ok? Porém, diante... Deixa eu desagrupar aqui. Os únicos pronomes demonstrativos nos quais a crase vai acontecer são aquele, aquela e aquilo, certo? Nesses outros casos aqui que nós mencionamos, o pronome não vai acontecer. O pronome não. A fusão de crase não acontece. Pronto, o nosso último grupo é o mais simples de todos. A crase ela não vai acontecer diante de palavras repetidas que são unidas pela letra A, ok? Dia a dia, frente a frente, lado a lado, gota a gota, cara a cara. Exemplos. Experimente dar o soro gota a gota. Dia a dia nos conhecemos melhor. Ficamos cara a cara na festa, certo? Então, sempre que vocês virem 2 palavras repetidas, unidas pela letra A, nós não vamos utilizar o acento indicador de crase, ok? Bom, vamos aqui fazer esse pequeno exercício para a gente ver como é que está aí essa absorção das regras. Temos aqui uma pequena tira e eu quero que vocês analisem a crase que foi utilizada e me digam se ela está correta ou não, baseada no que a gente viu até o momento, ok? Adriel, você pode fazer a leitura para a gente, por favor? Identifique a crase e analise o uso. Eu vou correr. E eu vou ficar aqui e comer donut. Nesse grande esquema, todos nós temos nossos papéis a cumprir. Ok. Onde está a crase aqui nesse exemplo? A cumprir. A cumprir, exato.
Todos nós temos papéis a cumprir. Ela está correta ou não? No, Não, por que, Cindy? porque creo que no debería ir antes de un verbo. Exatamente. Antes de verbos, a crase nunca vai acontecer, ok? Então, é em razão do verbo cumprir que essa crase está incorreta, certo? A forma adequada seria: todos nós temos papéis a cumprir, sem a crase. Isso aqui é bem simples, né? Mas vamos ver aqui outro. Ai, já está respondido, não. A ver, vamos a los casos en que la crase es facultativa ou opcional, ok? Essas aqui são as nossas regras opcionais em relação à crase. O que acontece? Algumas vezes, nós podemos ou não utilizar a crase, certo? Ela é opcional, ela não vai fazer diferença na nossa escrita. É o que acontece nesses 3 exemplos que eu vou apresentar para vocês. Antes de pronomes possessivos femininos, sua, nosso e minha, ok? No português, o pronome possessivo ele pode ser masculino ou feminino. Isso a gente vai estudar mais adiante. Então, não se preocupem com esse pequeno detalhe, certo? O importante é saber que nós temos possessivos femininos e antes de possessivos femininos, a crase ela é opcional. Por exemplo, Jorge desobedeceu a nossa mãe. Jorge desobedeceu a nossa mãe. Tem o mesmo sentido, com e sem a crase. Não há diferença em relação ao significado. E ela será optativa nesses 2 casos, porque nós temos o pronome possessivo nossa, que é um pronome possessivo feminino, ok? Serão apenas os femininos. Os masculinos não devem obedecer a essa nossa regra facultativa, certo? Segundo uso, nomes próprios femininos familiares. Como assim? Vamos lá, por exemplo, para ficar um pouco mais claro. Emily sempre agrada a Alessandra. Se a Alessandra for uma pessoa conhecida para Emily, nós utilizamos a crase de forma optativa, ok? Emily sempre agrada a Alessandra com crase e Emily sempre agrada a Alessandra sem crase. O sentido é o mesmo, certo? Desde que essa pessoa seja conhecida para Emily, certo? Agora, se for uma mulher desconhecida, a crase ela é obrigatória, ok? Agora, se for conhecida, se for uma pessoa familiar, né, um nome próprio feminino familiar, ela será opcional, ok? Então, aqui a gente teria que identificar, né, a relação entre essas 2 pessoas, ok? Então, essa regra nem é tão importante assim. E a terceira regra e última, na qual a crase é optativa também, é após a nossa preposição até, certo? Que seria como hasta del español. Em português, utilizamos até, que é uma preposição também, ok? Por exemplo, fomos até a escola com crase e fomos até a escola sem crase. O sentido é o mesmo, ok? A crase será optativa nesse caso porque ela aparece após a palavra até, a nossa preposição até. Isso, inclusive, vai acontecer com as horas. A gente viu que a gente utiliza a crase para horas exatas, né? Mas nesse caso, como nós estamos falando da crase após a preposição até, não há necessidade de utilizar a crase, ok? Ela vai ser optativa. Vocês podem ou não utilizá-la, ok? Mas, se eu não tenho até, a crase será obrigatória, porque nós estamos falando de horas que são exatas, ok? Então, existe aí uma diferença, certo? Aí sim a gente vai voltar para o nosso exercício da aula anterior, página 66 do nosso material. Livro de exercícios, página 66, ok?
Vou compartilhar com vocês esse material, só um segundo. Bom, ontem nós fizemos até o item de número 5, né? Mas eu quero retomar com vocês desde o início, ok? Para que a gente possa revisar aí essa nossa regra da crase, certo? O que é que vai acontecer? A gente vai colocar a crase sempre que for necessário, baseado nas regras que nós vimos anteriormente, ok? Helwi, você pode ler o primeiro exemplo? Dei o livro à menina. Isso, a menina. Nós temos aqui a, né? Isso aqui será craseado ou não? Tem crase antes aqui dessa palavra menina? O que é que você acha? Os demais podem nos ajudar, ok? A crase, A. E por quê? Ela realmente existe. Menina es una palabra femenina. Isso, exatamente. Palavra feminina, ok? Nossa regra geral diz respeito a palavras femininas, né? Sempre que nós tivermos uma palavra feminina, nós vamos utilizar a nossa crase, ok? Essa é a regra geral, certo? Esse é o princípio básico para se utilizar a crase, antes de palavras femininas. Próximo exemplo, Disney. Dei o livro a uma menina. Igual, a crase, profe. A crase? O que é que os demais acham? Vocês acham que é a crase ou não? E aí? A crase siempre se usa para la palabra femenina, profe. Isso. Mas veja, antes dessa palavra menino, o que é que nós temos? Nós temos uma, Uma. né? Isso. Como nós temos a palavra uma, que é um artigo indefinido, né? Uma menina, nós não vamos utilizar, certo? Então não tem crase, ok? Tem crase, certo? Pronome indefinido, ok? Porque lembrem-se, nós vimos que para que haja crase, nós precisamos ter a preposição a mais o artigo definido, né? Isso aqui é um artigo, perdão. E aqui nós temos um artigo que ele é indefinido. Então não tem como haver essa fusão da preposição a com o artigo indefinido, ok? É preciso que seja a mais a. E aqui a gente não tem a mais a gente tem a mais uma, certo? Maria Isabel, próximo exemplo, número 3. Ele foi à festa do amigo ontem. Com crush? Com isso, e por quê? Por de verbo ir. Pelo verbo ir, né? E depois do verbo ir, o que é que a gente tem? A feminina. Palavra, isso, exatamente. A gente tem a palavra festa, que é uma palavra feminina. Então, é em razão de ser uma palavra feminina, certo? Colocar aqui verbo ir mais palavra feminina. Próximo exemplo, Adriel. Ele sempre vai a festas. E aí? Com crase ou sem crase? Com crase. Com crase. Certeza? Bom, o que que acontece com esse exemplo? Nós temos a palavra festas no plural, certo? Nesse caso, não vai haver crase. Por quê? Porque era preciso que esse a estivesse assim, no plural também, as. Como não está no plural, a gente não vai utilizar a crase, ok? Era preciso que ela estivesse no plural.
Número 5, Nieves. Ninguém entregou nada a ela. Sin crase? Sem crase? Uhum. É isso, exatamente. Por quê? Porque es pronombre. Isso, Ela? porque é um pronome pessoal. Isso. Porque é um pronome pessoal, ok? Vou colocar aqui a justificativa. Sem crase é um pronome pessoal. Pronomes pessoais não vão receber crase, ainda que seja um pronome feminino, certo? Número 6. Maria Isabel. Mostre a casa a pessoas, amigas, sem crase. Isso, sem crase. Por que sem crase? A palavra plural. Isso, porque nós temos uma palavra que está no plural, certo? Sem crase também. Deixa eu só explicar rapidinho essa questão desse plural dessas palavras, ok? Existe uma pequena diferença entre a pessoas amigas e as pessoas amigas. Vou colocar aqui um exemplo qualquer. Vou usar o exemplo do número 4, que o Adriel fez, ok? Para vocês entenderem. Ele sempre vai à festa. Ok. Vou colocar outro. Ele sempre vai. Vocês conseguem observar uma diferença em relação ao significado dessas duas frases? Ele sempre vai a festas e ele sempre vai às festas. Existe diferença de significado? Qual seria essa diferença? Ela existe. Pensem no espanhol, que vai fazer sentido. Ai, faltou o i aqui, perdão. É o mesmo verbo, tá? Ele sempre vai. Observam alguma diferença em relação ao sentido? Que va a muchas fiestas, a las fiestas. Él siempre va a festa. Isso, qual seria a diferença, dizem, em relação ao sentido? Ele sempre vai a festas. Isso, El otro va a muchas fiestas. Isso, ele sempre vai a muito. Ok. E o segundo exemplo? Ele sempre vai. Existe uma diferença. Seria como ele sempre vai a todas as festas, certo? Essa é a diferença. Então, sempre que nós tivermos o sentido de muito, a gente não vai utilizar a crase, certo? Porque esse a, ele não vai para o plural, ele fica no singular. Mas quando nós tivermos o as dessa forma no plural, e ele vai ter que receber a crase, isso significa que nós estamos falando de todas as coisas dessa espécie, certo? Ó, ele sempre vai a festas. No singular, o a significa que ele vai a muitas festas, ok? Mas ele sempre vai às festas, com o as também no plural, significa que ele vai a todas as festas, certo? Existe aí uma diferença de sentido. E ela vai ser determinada por esse a no singular, junto a esta palavra no plural, e esse as no plural, junto a essa palavra que também está no plural. Essa é a diferença. E a crase só será utilizada quando as duas coisas estiverem no plural. O substantivo e o a, certo? Se tiver as, ele também vai receber o acento indicador de crase.
Essa é a diferença. Então, é por isso que a gente não vai colocar a crase aqui, certo? Número 7. Yesenia. Não tenho nada a dizer a vocês, sou a Mônica. La primera A sin crase y la segunda a Mônica com. Isso, Yesenia, exatamente, perfeito. Você entendeu perfeitamente, isso mesmo. Essa aqui vai ser sem crase, né? Por que vai ser sem crase? Você consegue identificar? Porque habla de muchas personas. Não exatamente por isso, mas a gente vai dizer que é sem crase porque vocês é uma palavra que funciona como um pronome, ok? Um pronome pessoal, certo? Então, é por isso que será sem crase. Vou colocar aqui pronome pessoal, ok? Então, vai ser sem crase. Somente por isso. Esse primeiro exemplo. O segundo, por que ele recebe crase? Porque es un nombre propio. Isso é o nome próprio e ele é feminino. Mônica. Es una palabra femenina. En razón de esto, recibe crase. Adriel, próximo exemplo, número 8. Ele se refirió a alguien, tal vez a pessoa con quien ele trabalha. Nós temos aqui duas ocorrências, né? Esse A Es aqui, con crase, antes de alguien es con crase. Con crase las dos. as duas com crase. Sí, porque habla de alguien, una persona. Ok, vamos lá. A segunda, ela realmente é com crase, certo? Porque a palavra pessoa é uma palavra feminina, né? Talvez a pessoa com quem ele trabalha. Essa aqui tem crase porque isso na palavra feminina, certo? Mas o outro exemplo, ele se referiu a alguém, não recebe crase, certo? E por que não recebe? Porque esta palavra alguém é um pronome indefinido. E antes da palavra alguém, eu não utilizo o artigo a, por exemplo. A alguém. A alguém. Eu não utilizo o artigo antes dessa palavra, certo? Eu posso utilizar talvez o O. Mas como eu utilizo o O ele não pode ser unido à letra A para formar a crase, certo? Ele vai ter aí um outro papel. Então, como eu não utilizo o artigo a antes do nosso pronome indefinido alguém, a gente não vai utilizar a crase aqui, certo? Então, sem crase, porque é um pronome indefinido, ok? Somente por isso. Mas o segundo exemplo a gente recebe crase. Palavra feminina, ok? Próximo exemplo, Helen. Deixa eu só borrar aqui rapidinho. Ele comenzó a conversar en cuanto nos dirigíamos à porta de saída. Isso. Temos aqui duas ocorrências, né? A conversar e a porta. E aí? No primeiro caso, nós temos crase ou não? Ele começou a conversar. Então, pessoal, vocês podem nos ajudar? Temos crase ou não? Antes desse conversar. Não. Não. Por que não temos?
Conversar es un verbo. Isso, exatamente. Lembrem-se, antes de verbos, nós não vamos utilizar a crase, certo? Quem começa a algo, por exemplo. Nessa preposição a, ela pode fazer parte do verbo começar. Mas, como nós temos o verbo conversar, nós não vamos utilizar a crase, certo? Antes de verbos, não a crase. Deixa eu só separar isso aqui. Então, é por isso que a gente não tem crase aqui, certo? Mas no segundo exemplo, enquanto nos dirigíamos à porta de saída, temos crase ou não temos? Sí, por la palabra femenina. Isso, a palavra é feminina. E o verbo dirigir, ele pede a crase. Quem se dirige a algum lugar, ok? Então, temos crase porque é uma palavra feminina. Pronto. Nosso último exemplo. Vamos lá. Ele explicou os problemas às alunas, mas nada disse à diretora. E aqui? Temos crase nesses dois exemplos ou não? Sí, en ambos. Nos dois, perfeito. Quando eu digo as alunas, o que é que eu quero dizer com isso? Que ele explicou os problemas para algumas alunas ou para todas as alunas? Para todas. Todas, exatamente. Sempre que vocês virem essa construção, utilizando a crase, certo? Ele explicou o problema às alunas, tudo no plural, significa todas as alunas. Se fosse no singular, sem a crase e sem a letra S, seria para algumas alunas. Somente um grupo restrito de alunas, e não todas elas, ok? Então, é uma palavra feminina, né? Nos dois casos, nós temos palavras femininas. Então, é por isso que não vai haver crase, na verdade. Então, palavra feminina, alunas, palavra feminina, diretora, ok? Bom, a gente vai seguir a mesma coisa aqui nesses outros exemplos, certo? Nesse exercício, o que que acontece? Eu não consigo borrar isso aqui. Deixa eu ver. Ah, sim. Agora sim. Bueno. Que passa? Crasei se necessário, né? A gente vai utilizar a crase. Temos aqui um verbo, pertencer a. Nós temos a preposição a, que já faz parte do verbo. E aqui a gente vai identificar se nós vamos utilizar a crase pertence a mim ou não, certo? A gente vai fazer isso com todos os exemplos, ok? Pertence a mim, em primeiro lugar, nós temos crase ou não? Não, Por quê? Por que não? porque o pronome é definido. E ele é um pronome, exato, mas o que que acontece? Esse pronome mim, ele é um pronome pessoal. Por ele ser um pronome pessoal, a gente não vai utilizar a crase, certo? Antes de pronomes pessoais, não há crase, beleza? Este celular pertence a você, com crase ou sem crase? Sim. Sem. Por qual motivo? Você também é um pronome. Isso também é um pronome. Funciona como pronome, então a gente não vai utilizar a crase, ok? Este celular pertence a todo o mundo, com crase ou sem crase? Sin crase, porque todo é uma palavra masculina.
Isso, além de ser uma palavra masculina, é uma palavra indefinida, ok? Normalmente nós não vamos utilizar crase antes de palavras indefinidas, certo? Então, eu vou colocar aqui, pronome masculino indefinido, certo? Mas antes de qualquer pronome indefinido, a gente não utiliza a crase, seja masculino ou feminino, ok? Eu coloquei aqui só para especificar, certo? Este celular pertence à vizinha de Mário, com crase ou sem crase? Con crase. Com crase, por quê? Piscina es una palabra femenina. Isso, que é como vecina em espanhol, ok? Palavra feminina. Muito bem. Este celular pertence a alguém aqui? Com ou sem? Sim. Sem. E por que sem crase? Porque é um pronome indefinido. Isso, exatamente. Pronome indefinido. Ok? Nós não utilizamos o artigo antes da palavra alguém. Eu não falo o alguém ou a alguém, por exemplo. Eu não posso utilizar o artigo antes dessa palavra. E é em razão disso que nós não vamos fazer essa fusão, ok? E não vai ter crase, certo? Este celular pertence a pessoas estranhas. Sem. Sem isso, por quê? Pessoas es una palabra plural. E isso está no plural e esse a está no singular, né? O que faz a gente pensar que são algumas pessoas estranhas. Se fossem todas as pessoas estranhas, aí a gente utiliza a crase, certo? Mas como são apenas algumas, a gente não vai utilizar. Este celular pertence à melhor aluna da escola. Com ou sem? E aí? Sem. Sem crase? Por que sem crase? Melhor es una palabra masculina. Nesse caso, Jessene, a palavra melhor não vai influenciar, certo? Por quê? Porque a palavra melhor, ela é uma palavra que é um adjetivo. Ela é utilizada apenas para caracterizar a palavra aluna, certo? Em razão disso, a crase ela vai acontecer, ok? Não tem nenhum problema. Beleza? Beleza. Último exemplo. A mãe de Moacir. Pertence à mãe de Moacir. Com ou sem crase? Com. Con crase. Com crase. Por quê? Porque esa es una palabra femenina. Isso. Mamá. Exatamente. Seria a la madre, né? Seria como isso no espanhol. Ou a la mamá, tanto faz. Palavra feminina. Ok. Bom, vamos seguir aqui fazendo a mesma coisa nesses outros exemplos. Bom, agora eu vou pedir para vocês fazerem a leitura, certo? Maria Isabel, você pode ler o primeiro, por favor? Entregar a, seguindo aqui, só o restante. Eu entreguei o pacote a meu colega, a Joana. Com crush? Ok, a Joana, é isso? A Joana. Ok, pronto.
João, não, certo. Por quê? Porque Joana é uma palavra feminina, né? E a meu colega, nós vamos utilizar a crase ou não? No crash. Não, exatamente. Por quê? Porque nós temos um pronome possessivo que ele é masculino, meu. E nós vimos que a crase ela será utilizada apenas antes de possessivos femininos. Minha, certo? Se fosse minha colega, a gente poderia utilizar, ok? Jessênia, João e a pessoa. Eu entreguei o pacote a João. A João sem crase, a pessoa que abriu a porta com crase. Por quê? A pessoa é uma palavra feminina. Isso. E João é uma palavra masculina, né? Então, por isso, a gente vai crasear a pessoa e João não, ok? Beleza. Isso. Adriel, a quem e a moça? Eu entreguei o pacote a quem me abriu a porta. El primero es así y el segundo es con crase. Isso, exatamente. O segundo é com crase, perfeito. Que é uma palavra feminina, né? Mas agora, esse daqui, ele não vai receber a crase porque nós temos quem, certo? Que seria como quien, em espanhol. Esse quem, ele não tem artigo antes dele. Eu não posso falar o quem ou a quem. Isso não existe, certo? Em razão disso, nós não vamos ter a contração, beleza? Passar aqui pro lado. Referir-se a. A gente vai utilizar esse verbo para trabalhar com esses outros exemplos, ok? Harry, você pode fazer o primeiro, por favor? Eu não me refiro a problemas antigos, antigos ou antigos? Antigos. Antigos. Eu não me refiro a mulheres estrangeiras. Os dois são com crase? Os dois com crase. Certeza. Vamos avaliar o primeiro. A palavra problemas, ela pertence a qual gênero? Feminino ou masculino? Masculino. É uma palavra masculina. Isso, perfeito. Aham. O segundo exemplo. Há mulheres estrangeiras. Com crase? Vamos lá, eu vou te dar uma pequena ajuda. Temos duas coisas aqui. Eu não me refiro a mulheres estrangeiras. Quando eu falo não me refiro a mulheres estrangeiras, eu estou me referindo a todas as mulheres estrangeiras ou somente a algumas mulheres? O que é que você acha? Algumas ou todas? Algumas, certo? Como a gente tem esse A no singular, significa que nós estamos nos referindo a algumas mulheres estrangeiras. Se fossem as mulheres no plural, a crase iria existir, certo? Então, como isso não acontece, a crase também não vai acontecer, beleza? O nosso terceiro exemplo, levando em consideração isso que eu acabei de falar, não me refiro às mulheres brasileiras. Tem crase ou não? Tem crase. Tem? Tem, né? Sim. Por que, Nieves? Por que há crases aqui? Porque refiere a todas mulheres brasileiras. Exato. Perfeito. Então, essa será a diferença para vocês saberem se vão ou não utilizar a crase, ok? Se tiver a e o restante no singular, a gente não utiliza a crase. Mas se for as, seguida de toda a palavra no plural, a crase ela vai existir, ok?
Basta a gente saber. Se eu estiver me referindo a somente um determinado grupo, a uma determinada quantidade, não tenho crase. Mas se eu me refiro a todas as pessoas pertencentes a esse grupo, a crase ela deve acontecer, ok? Essa é a diferença, certo? Vou só apagar isso aqui que ficou meio feio, né? Imprimir a câmera. Ok. Maria Isabel. Próximo exemplo. Eu não me refiro a tudo o que aconteceu sem crase. Sem crase também, exatamente. Por que sem crase? Essa palavra masculino indefinido. Isso é uma palavra masculina, ela é indefinida e, além disso, nós não utilizamos o artigo antes da palavra tudo, certo? Eu não falo o tudo, por exemplo. Eu não falo a tudo. Então, em razão disso, nós não temos a crase, certo? Scarlett, próximo exemplo. Eu não me refiro às dificuldades que tivemos com crase. E eu não me refiro à matéria publicada ontem com crase. Isso, porque nós temos crase nos dois exemplos. Materia es una palabra femenina y a las dificultades. Isso, exatamente. Vocês podem fazer essa associação com o espanhol, que fica mais fácil, certo? Seria como a las. Tá tudo no plural, então estou me referindo a todas as dificuldades, certo? Então vou colocar aqui a justificativa. Palavra feminina, nesse último exemplo. As dificuldades seria como a las, certo? Que é a mesma coisa aqui. Todas as dificuldades. Por isso que a gente utiliza a crase aqui. A mesma coisa as mulheres. Todas as mulheres. Ok? E é isso. Vamos seguir aqui, certo? Qualquer dúvida, vocês me interrompam, por favor. Bom, no nosso próximo exercício, a gente vai trabalhar com as nossas locuções adverbiais que nós vimos nos exemplos anteriores, certo? Do slide, ok? Vocês viram que sempre que nós temos locuções adverbiais femininas, a crase ela deve acontecer. Quais são as locuções adverbiais femininas? Nós temos 3 grupos, certo? Harry, você pode fazer a leitura para a gente dos 3 grupos, por favor? Tempo, modo e lugar. Harry? Tá. Sim. Ele vinha à tarde, ele vinha à noite, ele vinha às 7, ele vinha à hora certa e ele vinha às vezes. Em modo, ele saiu às claras, ele saiu às escondidas, ele saiu às pressas e ele saiu à francesa. E em um lugar, ele estava à margem do rio, ele estava à direita do presidente e ele estava à porta, à janela. Isso, perfeito. Aqui nós temos essas locuções adverbiais femininas que, quando nós utilizamos a crase, né, antes de cada uma dessas palavras, nós temos a formação dessa locução, certo? Mas se não há crase, nós não temos locução nenhuma. É como se fosse
isso daqui no espanhol. La tarde, por exemplo. Se não há la crasis, eu estou apenas utilizando o artigo para me referir a esse substantivo. Mas quando eu tenho a crase, eu já tenho uma ideia diferente, ok? Seria a la tarde, por exemplo. A la tarde, certo? Ou por la tarde. Seria a mesma coisa, ok? O significado ele é diferente, então nós temos uma coisa que possui uma função diferente da outra, ok? Então temos aqui as nossas locuções de tempo, modo e lugar. Cada uma delas com significado diferente. E nós vamos trabalhar nesse exercício do item C com essas nossas locuções. Como é que ela vai funcionar? Vocês vão ter que identificar se nós estamos diante de uma dessas locuções ou diante somente disso daqui, da apresentação de um substantivo por meio do artigo feminino. À tarde, por exemplo, certo? Que tem uma função diferente de à tarde com a crase. Então, vamos lá. É um exercício bem rápido. Crasei se necessário. Disney, você pode fazer o primeiro exemplo, por favor? Gosto. Cresce se necessário. Gosto de sair à noite. À noite, nesta época do ano, é muito agradável. Isso. E aí? Temos aqui duas ocorrências, né? Qual delas deve ser craseada, segundo o nosso contexto? E aí? Gosto de sair aí a crase? Isso, exatamente. E por que existe a crase aqui nesse exemplo? É tempo à noite. Isso, é como se eu estivesse dizendo que eu gosto de sair durante a noite. No período da noite, eu gosto de sair. Diferente do outro exemplo, que seria como la noche. Eu só estou falando à noite, utilizando o artigo para definir a palavra noite, ok? Aqui não é uma locução adverbial, mas o primeiro exemplo sim. Perfeito. Número 2, Jessênia. Ele estava à espera do amigo que chegaria às 8. A espera é com crase. Ok, perfeito. Às 8, não. Não. Esse número 8, ele aponta para o quê? Ao que ele se refere? Então, sim, não? Com crase. Exatamente. Nós estamos falando de uma hora exata, certo? Que é 8. Então, por isso nós temos a crase. Ok? Obrigada. Eu que agradeço por sua resposta, Jessênia. Próximo exemplo, Cindy. Número 3. Eles conversarão à beira da piscina antes de ir à sauna. La primera es con crase y la segunda igual. Isso, perfeito. Você saberia dizer o porquê? Ambas son palabras femeninas. Isso, as duas são palavras femininas, né? Vocês conseguem identificar o que seria essa palavra beira? Eles conversaram à beira da piscina. Isso, Adriel, seria como borde. El borde, não? Exatamente. Isso mesmo, seria como en el borde de la piscina. Algo mais ou menos assim. E é por isso que a gente vai utilizar a nossa crase. A mesma coisa no segundo exemplo. Nós temos o verbo ir, seguido de uma palavra que é feminina. É por isso que a crase acontece aqui também, ok? Vou apagar aqui, certo. Adriel, próximo exemplo, número 4. Às vezes não me sinto à vontade com ele. Ele não me dá atenção.
É com crase em as. Isso, às vezes. E aqui? Ah, bom. Não. Não? Certeza? Não. Hay classes também acá. À vontade, Não. certo? Não sei. Hay classes, certo? Que é uma dessas nossas locuções aqui, certo? Tá aqui? Não, não tá. Mas é uma locução também. À vontade, certo? Profe, Que que vontade. seria como confortável, ok? Às vezes não me sinto confortável com ele. A gente pode trocar esse à vontade por confortável. Sempre que nós tivermos a locução com a crase, certo? Seria à vontade, ok? Eu não me sinto à vontade com ele, eu não me sinto confortável com ele, certo? Tenía otra palabra, pero se me olvidó cuál era. Pero voy a buscarla en otro momento y les muestro. Dale, y sería Profesor, equivalente. Dime. perdón, una consulta. ¿Podría explicar por qué la primera sí tiene crase y ¿Está acá? si es plural, sí se refiere a todas las veces, ¿cierto? Por eso lleva crase. Isso, seria como a la BC, mais ou menos assim. Certo? E é porque se refere a todas as vezes, ainda que nós estejamos utilizando tudo no plural, ok? Ok, obrigada. Por nada. Número 5, Harry. Minha sala fica à esquerda do elevador. À direita é a sala do meu chefe. Isso. Tenemos clases en estos dos ejemplos. Sí, com crase. Exatamente. À direita, à esquerda e à direita. Seria como a la derecha e a la esquerda, ok? Como tem esse significado bem próximo, esse a lá, a gente vai utilizar a crase, certo? Número 6, Scarlett. Qual você prefere? Carro a álcool ou a gasolina? Sim, sim, graças. Nos dois exemplos. Sim, creio que sim. A álcool, nós não temos crase, né? Porque é uma palavra masculina. Mas e a gasolina? Ok. Isso é uma palavra feminina, não? Feminina? Isso. Então, se sacar, vai ocorrer. Vale? Ok. Número 7, Disney. Se pudiese, ele não trabalharia. Ele trabalha a forças, coitado. Ai. E aí? Com crase? Com crase. A força? Exatamente, é com crase. Isso mesmo. E o número 8. Às quartas-feiras, ele sai de casa às escondidas. Temos aqui 1, 2 ocorrências. Às 6 horas e só volta à noite. Primeiro exemplo. Temos crase ou não? Sí. Sim, com crase, exatamente. Seria como a las, ¿vale? Sé que en español no es esta palabra, sería miércoles, ¿no? E miércoles não é feminino, pero em português a gente poderia fazer essa mescla, né, do português com o espanhol. A las quartas-feiras. A gente pode pensar dessa forma, ok? E é por isso que a crase vai acontecer nesse exemplo, certo? Sai de casa às escondidas, com ou sem crase?
Sem crase. Sem crase, com crase, certo? Con crase. O que é que isso significa? Significa que ele sai sem ninguém vê-lo, certo? Sem ninguém ver como ele saiu, ok? Seria sair de modo oculto, sem ninguém ver ele saindo. Às 6 horas da manhã, com ou sem? Com. Com, nós estamos falando de horas exatas, né? Sim. E à meia-noite? Igual com, porque ele habla del tempo de a la noite. Isso, à noite, exatamente. Então, a gente vai ter a crase aqui também, certo? Bom, muito bem. Vocês têm alguma pergunta sobre esse exercício? Alguma dúvida? Não. Ok. Bom, deixa eu só voltar aqui. Eu acho que é a página 32. Que temos outro exercício. Dale para trabajar con otra preposición. Voy a volver acá. Ah, sim, está aqui. Bom, a gente vai finalizar com esse exercício, porque a gente já viu muita coisa. E deixa eu ver aqui rapidinho onde é que começa. Não. É na parte de baixo mesmo. Ok. Vamos lá. Aqui. Ah, pronto. Ok. Bom, aqui nesse exercício a gente vai trabalhar com a nossa preposição por, certo? Tem a mesma função do espanhol. Só que na língua portuguesa, sempre que nós tivermos o por seguido dos nossos artigos definidos, nós vamos fazer a contração, ok? Que seria equivalente a esse por lá, por ele, certo? Em espanhol. No português a gente não vai fazer isso. A gente vai unir a preposição com o artigo definido, masculino e feminino, certo? E é isso que a gente vai fazer aqui nesse exercício, ok? Para a gente saber se vamos utilizar pelo ou pela, o que é que nós temos que lembrar? Nós temos que nos lembrar do gênero das palavras, ok? Se for feminino, pela. Se for masculino, pelo, ok? No nosso exercício da letra A, nós vamos utilizar duas coisas. A preposição por ou a nossa contração, pelo ou pela, dependendo do gênero do objeto pelo qual nós vamos passar, ok? Vamos lá para o número 1, Harry. O ônibus para, o rio passa pelo Aparecida. Pelo Aparecida ou pela? Pela Aparecida. Exatamente. O ônibus para o rio passa pela Aparecida? Ok. Número 2, Disney. Este ómnibus pasa. Ahí sería, profe, Pele. ¿Cómo? ¿Por Pele? él? Sí, por él. Vamos a unir estas dos cosas. E vai ficar pelo. Vai ficar pelo, certo? Vou colocar aqui para vocês verem. Por mais o igual a pelo. Certo? Foi o que nós fizemos aqui nesse exemplo, certo? Eu tenho a preposição passa por. Ah, pelo. Isso, exato. A gente sempre vai contrair, ok? Vamos ver aqui, vamos ter alguns casos onde essa contração não vai acontecer e a gente vai entender isso, certo? Número 3, Cindy. Vamos para el centro.
Ay, está difícil. Ponte nova. Pelo, ponte nova e mais rápido. Aqui a gente só trocou o gênero, certo? Vai ser pela ponte. Por quê? Porque ponte é uma palavra feminina, diferente do espanhol, ok? Seria como puente, não? Em português, ponte muda o gênero, ok? Número 4, Adriel. Ele não saiu pela porta da frente, ele saiu por uma janela. Isso. Aqui a gente vai utilizar o por, certo? E não pela uma, ok? Por que a gente vai utilizar o por? Porque nós temos o nosso pronome indefinido uma. Como nós temos o pronome indefinido, a gente não vai fazer isso aqui. Por uma, por exemplo, que seria mais ou menos por uma, a junção da nossa preposição por com o artigo indefinido. Isso não vai acontecer, certo? Então vai ficar por uma, ok? Número 5, Scarlett. Esse ônibus vai para a minha cidade pelas praias, mas o trem vai pelas montanhas. Pelas praias e mais bonito. Isso, pelas praias é mais bonito. A ver, Nieves. Número 6. Recebi seu presente por Sedex. Obrigado. Obrigada. Por Sedex. Pode ser por Sedex ou pelo Sedex. Tem o mesmo sentido, ok? Nesse caso, a gente vai utilizar os dois. Qual é a diferença? Quando eu utilizar o por Sedex, eu estou generalizando o sentido da palavra Sedex, certo? Mas quando eu utilizo pelo Sedex, eu estou definindo a palavra Sedex, ok? Eu estou especificando essa palavra, é como se fosse algo conhecido para mim, ok? Então, a gente pode usar as duas coisas. Número 7, Yesenia. A notícia chegou por jornais ou foi um choque? Isso poderia ser as duas coisas também, certo? Uhum. Pelos jornais ou por jornais. Dá igual. Mas aqui a gente vai preservar o pelos, ok? Pelos jornais ou por jornais. Professor, significado de Sedex? É um tipo de correio, pero no es un correo electrónico. ¿Vale? Es un tipo de empresa que hace entregas en las casas. Ya. Ok. Obrigada. E é mais rápido, não? Muito rápido. Bom, qual é a diferença aqui desse pelos e esse por? Vejam, quando eu falo a notícia chegou pelos jornais, significa que eu estou falando de jornais conhecidos para mim, certo? Quando eu falo a notícia chegou por jornais, eu estou inespecificando esses jornais. Não sei quais jornais são esses e foi por isso que eu utilizei o por. Essa será a diferença. Então, a gente pode utilizar as duas formas dependendo do sentido que eu quero estabelecer, de definição ou de indefinição, certo? Número 8, Maria Isabel. Você vai passar por lá? Isso. Posso ir com você? Isso, exatamente. Vocês conseguem identificar o que seria esse lá, que é apontado aqui? Ele traz uma ideia de espaço, ok? Como se fosse uma localização espacial. Como dizer allá? Isso, exatamente, real. E como allá, no espanhol, exatamente. Nós ainda vamos estudar essas palavras, certo? Ali, lá, tudo isso tem um sentido parecido com esse lá que
tá aqui nesse exemplo. A gente ainda vai ver isso com calma, ok? Aqui é só um exemplo que apareceu, então eu resolvi comentar, ok? E nós vamos utilizar o por mesmo, certo? Número 9. Harry. Ela compra tudo por internet. O igual posso usar pela internet. Dá a mesma coisa, né? Pela internet ou por internet. Ok? A única diferença é que pela eu estou especificando e por eu estou inespecificando, certo? Vamos lá. Posso mandar a informação por e-mail ou pelo e-mail? Pela. Pela? Por. Não. Pelo. Por e a mesma coisa, por e pelo, certo? Eu posso usar as duas coisas aqui. Qual é a diferença? Quando eu falo posso mandar a informação por e-mail, eu não me refiro a nenhum e-mail específico. Mas quando eu utilizo pelo e-mail, eu estou me referindo a um determinado e-mail, certo? Que é um correio eletrônico. Em português utilizamos a palavra e-mail, certo? Profesor, tenía una duda con el 3. Ponchi Nova es femenino por ese Nova que tem ahí. No, Harry. Em verdade, a própria palavra ponte é uma palavra feminina. A palavra nova é um adjetivo que está no feminino por conta da palavra ponte, ok? Só por isso, certo? Ah, tá. Obrigado. Por nada. Es como puente, ¿no? En español, pero el género cambia en portugués, ¿vale? Es una palabra que llamamos de heterogenérica. Tiene un género diferente en las dos lenguas. Bueno, ¿más preguntas? Creo que es esto. No, esto no vamos a hacer hoy. Vamos a dejar para después, ¿vale? Que são muitas coisas, não? Então, nós ficamos por aqui, beleza? Eu vou dar aí um tempinho a mais para vocês, certo? Relerem esse material e estudarem mais um pouco, ok? Vou buscar a nossa chamada de hoje. Essa daqui a gente já fez ontem. Então, eu vou utilizar aqui, eu ia utilizar para o dia de hoje, que é esta daqui. Esto vamos a ver en otro momento también, ¿vale? Este contenido. No es para hoy. Voy a buscar la última página. ¿Dónde está? Aqui. Ok. Bom, para nossa chamada de hoje, eu quero que vocês falem o que vocês vão fazer amanhã, certo? O que eu vou fazer amanhã? Por lo menos uma coisa, ¿vale? Em português, por favor. Vou interromper o compartilhamento e fazer a nossa chamada. Beleza? A ver dónde está. Aquí. Bueno, mañana haremos unos ejercicios para repasar el contenido de la semana, ¿vale? Entonces, estén presentes, por favor. Ok, hoje é dia 24, né? Adriel? Eu vou fazer documentos da universidade. Ok. Cindy? Eu vou passear com meus cachorros. Ok. A ver. Maria Isabel? Eu vou trabalhar de manhã. Ok. Nieves? Eu vou
trabalhar e viajar a Sucre, na Sucre. Ok, boa viagem. Moira? Scarlett? Eu vou estudar. Ai, muito bem. Jessênia? Eu vou trabalhar e depois vou dormir, porque hoje estou de turno. Ok, muito bem. Bom trabalho, Harry. Eu sair mais cedo para trabalhar. Ok. E Disney? Eu vou a tramitar passaporte. Ok. Disney. Então é isso, meu povo. A gente fica por aqui, certo? Amanhã nós faremos aí alguns exercícios de revisão, ok? Então, até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau.